Da presença dos senhores vereadores. Está presente a vereadora Can, vereador Claudinho, vereador Claudinei Damalho, vereador João Anselmo, vereador Sebastião Neres, vereadora Patrícia Magalhães, vereador Rui, vereador Tite, Fernando Betti, vereador Gerson Araújo. Feita a verificação, havendo número legal e regimental, solicito a todos os presentes que fiquem de pé para a execução do hino nacional. Está presente no plenário vereador Vicky, vereador Bira, vereador Zé Eduardo. Os senhores podem sentar até que dê início ao hino nacional, por gentileza. Por motivos técnicos, não haverá hino nacional. A seguir, solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos documentos constantes no expediente. Documentos do Executivo. Projetos de lei do Executivo. Projeto de lei número 56 de 2017. Dispõe sobre a denominação da rua Anselmo Quinzani, a rua número 6 do loteamento fechado Portal da Serra. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 57 de 2017 concede contribuição à Associação de Pessoas Portadoras de Deficiência São Francisco de Assis na importância de R$ 19.943,76. Em deliberação, aprovado as Comissões de Justiça, Finanças e Assistência Social. Projeto de lei número 58 de 2017 concede contribuição ao lar do Pequeno Vicente na importância de R$ 44.600. Em deliberação, aprovado as Comissões de Justiça, Finanças e Assistência Social. Projeto de lei número 59 de 2017 concede contribuição à Casa de Apoio ao Menor Irmã Dulce, a CAMIDE,
na importância de R$ 112.222,21. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assistência Social. Está presente no plenário o vereador Odair Perinoto. Projeto de lei número 60 de 2017 concede contribuição ao Lar Vicentino São José, obra unida da Sociedade São Vicente de Paulo, na importância de R$ 34.226,73. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assistência Social. Projeto de lei número 61 de 2017 concede contribuição à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, na importância de R$ 38.292,04. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assistência Social. Projeto de lei número 62 de 2017 concede contribuição ao Lar Santo Antônio, na importância de R$ 27.963,39. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assistência Social. Projeto de lei número 63 de 2017 concede contribuição ao Centro de Atendimento ao Adolescente e à Criança com Humanismo, a CAACH, na importância de R$ 15.583,36. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assistência Social. Projeto de lei número 64 de 2017 concede contribuição à Associação Assistencial Ágape, na importância de R$ 64.500,12. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assistência Social. Projeto de lei número 65 de 2017 concede contribuição à Associação de Educação do Homem do Amanhã, a EA, na importância de R$ 31.033,59. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assistência Social. Projeto de lei número 66 de 2017 altera a lei número 4.088 de 17 de fevereiro de 2017 e dá outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assistência Social. Ofícios do Executivo. Ofício número 65 de 2017. Encaminha resposta ao requerimento número 69 de 2017 de autoria do vereador Tite. À disposição dos vereadores. Ofício número 66 de 2017. Encaminha resposta à indicação número 39 de 2017 de autoria do vereador Claudinei Damalho. À disposição dos vereadores. Está presente no plenário o vereador Chaves. Ofício número 67 de 2017 encaminha resposta à indicação número 39 de 2017 de autoria do vereador Claudinei Damalho. À disposição dos vereadores. Ofício número 68 de 2017 encaminha resposta à indicação número 98 de 2017 de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício número 69 de 2017 encaminha resposta à indicação número 136 de 2017 de autoria da vereadora professora Kahn. À disposição dos vereadores. Ofício número 70 de 2017 encaminha resposta ao requerimento número 52 de 2017 de autoria do vereador Fernando Betti. À disposição dos vereadores. Ofício número 71 de 2017 encaminha resposta ao requerimento número 44 de 2017 de autoria do vereador Leonildo Chaves. À disposição dos vereadores.
Ofício número 72 de 2017, encaminha resposta ao ofício GAB número 55 de 2017, de autoria do vereador Fernando Betti. À disposição dos vereadores. Ofício número 73 de 2017, encaminha resposta à indicação número 90 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho. À disposição dos vereadores. Ofício número 74 de 2017, encaminha resposta à indicação número 99 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício número 75 de 2017, encaminha os balanços do exercício de 2016. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Em deliberação, vereador Fernando Betti. Balanços do exercícios seria da Prefeitura Municipal, que não está relacionado aqui, senhor presidente, só para constar que é os balanços da Prefeitura Municipal. Peço que a Secretaria possa corrigir. Ofício número 76 de 2017, solicita a retirada do projeto de lei número 51 de 2017, que cria o programa de melhorias habitacionais no município de São João da Boa Vista e dispõe sobre seu funcionamento. Em deliberação. Aprovado. Retirado pelo autor. Ofício número 77 de 2017. Encaminha resposta ao requerimento número 66 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício número 78 de 2017. Encaminha resposta ao requerimento número 41 de 2017, de autoria do vereador Chaves. À disposição dos vereadores. Ofício número 79 de 2017, encaminha resposta aos ofícios número 81 de 2017 e 85 de 2017, de autoria do vereador Chaves. À disposição dos vereadores. Ofício número 80 de 2017, encaminha resposta ao requerimento número 72 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício número 81 de 2017, encaminha resposta ao requerimento número 49 de 2017, de autoria do vereador Leonildo Chaves. À disposição dos vereadores. Ofício número 82 de 2017, encaminha resposta ao requerimento número 59 de 2017, de autoria do vereador Chaves. À disposição dos vereadores. Ofício número 83 de 2017, encaminha resposta ao requerimento número 56 de 2017, de autoria do vereador Fernando Betti. À disposição dos vereadores. Ofício número 84 de 2017, encaminha resposta ao requerimento número 48 de 2017, de autoria do vereador Chaves. À disposição dos vereadores. Ofício número 85 de 2017, encaminha resposta ao requerimento número 32 de 2017, de autoria do vereador Chaves. À disposição dos vereadores. Ofício número 86 de 2017, encaminha resposta à indicação número 70 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício número 87 de 2017, encaminha resposta ao requerimento número 99 de 2017, de autoria do vereador Fernando Betti. À disposição dos vereadores. Ofício número 88 de 2017, encaminha resposta ao requerimento número 97 de 2017, de autoria do vereador Chaves. À disposição dos vereadores. Ofício número 89 de 2017, encaminha resposta ao requerimento número 60 de 2017, de autoria do vereador Chaves. À disposição dos vereadores. Ofício número 90 de 2017, encaminha resposta ao requerimento número 58 de 2017, de autoria do vereador Chaves. À disposição dos vereadores. Ofício número 91 de 2017, encaminha resposta à indicação número 65 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho. À disposição dos vereadores. Ofício número 92 de 2017,
Encaminho a resposta à indicação número 147 de 2017, de autoria do vereador João Anselmo. À disposição dos vereadores. Documentos do Legislativo. Projetos de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 9 de 2017, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Concede o título de cidadão benemérito ao ilustríssimo senhor Gustavo Mérida. Em deliberação. Aprovado. A Comissões de Justiça e Finanças. Peço para subscrever, senhor presidente. Subscrito vereador Fernando Betti, Odair Perinoto, Claudinei da Magno, Rui, Patrícia Magalhães, Sebastião Neres, João Anselmo, professor Acan e Gerson Araújo. E Tite. Moções. Moção número 35 de 2017, de autoria do vereador Bira. Envia apoio deste legislativo ao plano de ampliação de desenvolvimento da Unify, com a implantação de um novo campus na cidade de Indaiatuba, em cumprimento ao que foi estabelecido através do seu plano de desenvolvimento institucional aprovado pelo Consul. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Em deliberação, vereador Fernando Betti. Gostaria de parabenizar o vereador pela honrosa moção. A instituição que a Unify é uma instituição que vem crescendo a cada mês. É bonito de se ver a administração que está sendo feita naquela instituição. O cidadão que não tem conhecimento, o sanjoanense que não tem conhecimento do que vem sendo desenvolvido naquela instituição, tem um pouquinho do seu tempo, da sua vida, para conhecer o campus da Unify. Eu gostaria de subscrever, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu gostaria de manifestar sobre esse documento o contrário, porque eu acho um absurdo a Unify, uma autarquia municipal criada para uma entidade sem fins lucrativos e hoje fazendo um investimento fora de São João. Irei à tribuna hoje para manifestar-me sobre esse assunto, porque eu não concordo de forma nenhuma. Em deliberação. Moção sobre o vereador Fernando Betti. Eu gostaria de me manifestar... Pela ordem, professora Acan. Eu gostaria de manifestar favorável, porque eu acredito que a Unify pode agir como uma instituição competente, não só no município, mas em outros, levando o nome de São João para outras paragens e com competência. Há um consenso dentro do Conselho Estadual de Educação da necessidade de abertura de novos cursos em outras instituições e em outros municípios. E eu acho que a Unify pode cumprir esse caminho. Realmente a gestão da Unify, quem não conhece, está convidado a visitar e conhecer a nossa instituição como um exemplo a ser seguido. Em deliberação. Sobre o vereador Fernando Betti, professor Acan. Aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Aprovado o FICIS. Corrigindo. Requerimentos. Requerimento número 105 de 2017, de autoria do vereador Chaves. Solicita informação ao Executivo sobre a formação profissional da nova diretora de Cultura. Em deliberação. Peço para subscrever, senhor presidente. Subscrevedor Fernando Betti, Claudinei. Aprovado o FICIS. Odair Perinoto. Requerimento número 106 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita ao CETRAN informações e providências a respeito da instalação de um redutor de velocidade na Avenida Orlando Matiello, cruzamento com a Rua Elisabetta Jeremias Pinto. Em deliberação. Aprovado o FICIS. Peço para subscrever, senhor presidente. Subscrevedor Fernando Betti, Claudinei, Odair, João Anselmo. Requerimento número... Pela ordem, vereador José Eduardo. Acho que o Chaves, o projeto do Chaves perguntando sobre turismo, né? Não é cultura, é turismo, precisa substituir.
porque não é mais a cultura. Não tem mais. O requerimento será corrigido, o requerimento 105/2017, diretora de turismo. Requerimento número 107 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita ao CETRAN informações e providências a respeito da instalação de faixa de pedestres na rua Henrique Cabral de Vasconcelos, em frente à padaria Belo Pão. Em deliberação. Peço para subscrever, senhor presidente. Subscrito vereador Fernando Betti, Claudinei, Odair, Sebastião Neres. Can. Aprovado, oficiis. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Fernando Betti. Já vem sendo feito esse pedido de instalação de faixas de pedestres e até o aumento dos redutores de velocidades dali do Morro da Bomba, já desde 2015, por esta casa. Diversos vereadores fizeram esses requerimentos e o Executivo não foi solícito aos nossos pedidos. É preciso que retorne tome atento a esses pedidos que a gente está fazendo, por quê? Porque são pedidos que eles não são feitos pela nossa cabeça, né, senhor presidente? Na verdade, ele é feito porque ou aconteceu algum acidente, ou aconteceu algum problema no trânsito, ou até mesmo nós temos um departamento de trânsito que não tem pessoas na função que são formados, têm formação na função. Então isso teria que tomar atento um pouco, porque o trânsito de São João está caótico. Quem anda na parte alta da cidade, senhor presidente, vê que aquilo tem um trânsito medonho na parte da tarde, no período da manhã, na rua Mato Grosso, na hora de ir para o trabalho. É complicado. Precisamos urgentemente, o Departamento de Trânsito, tomar atento a isto. Subscrito o requerimento e parabenizar o autor, que é o presidente da casa. Eu vou solicitar que todos os requerimentos que foi realizado da parte alta do DR, somente na rua Henrique Cabral, seja anexado em um só documento. Eu vou marcar uma reunião com o novo diretor de Segurança e Trânsito para que possa dar uma atenção especial. Então, para que nós possamos, futuramente, nós vamos ter várias discussões futuras, né, que a Câmara, e posteriormente podemos solicitar uma presença no mesmo para que possa montar um plano e um planejamento nessa questão de trânsito. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Fernando Beto. Na Câmara Itinerante que nós fizemos lá no bairro do IP, lá na escola, teve uma solicitação de um munícipe solicitando um redutor de velocidade na descida da Henrique Cabral de Vasconcelos, ali na Praça Isaura Teixeira de Vasconcelos, onde uma menina sofreu um acidente na esquina com o posto de gasolina e veio a óbito. E já foi feito 3 requerimentos dessa casa solicitando esse redutor de velocidade lá. Já vai para quase 200 dias que estamos pedindo esse redutor de velocidade. Já teve um novo acidente naquele cruzamento com outra motociclista e até agora o Departamento de Trânsito não tomou nenhuma atitude, senhor presidente. Então, assim, essa casa precisa de um pouco de respeito do Departamento de Trânsito quanto aos nossos pedidos. Será providenciado, vereador. Aprovado, oficiis. Pela ordem, vereador Zé Eduardo. Não está funcionando. Isso que o vereador Bete falou, ele tem razão. Não é só a faixa elevada do Morro da Bomba, como também foi pedido há mais de um ano a faixa elevada na ponte do Pratinho, no local sobre a faixa de pedestre que lá existe. Não foi feito, e o mais interessante, o que foi dito a mim que não tinham feito essa obra, foi que não tinha a estrutura metálica, que vai uma estrutura metálica embaixo do piche que é colocado da massa asfáltica. Justamente. E foi relatado que não existia essa estrutura ainda. Só que o interessante é que há 2 semanas atrás foi feito 2 faixas elevadas na Avenida da Mantiqueira, bem na frente do Rotary, ligando uma calçada a nada. Porque do outro lado de lá, do outro lado da avenida, para quem vem do bairro Alegre para o centro, não existe calçada ainda, está sendo feita agora,
porque na frente é um loteamento fechado, um condomínio fechado. Então, eu acho assim, eu acho que tem que ter prioridades. Eu acho que aí vai de quem é o diretor do transporte aqui do município, ver qual é a prioridade. Se onde o Beto está falando já teve acidente, teve morte, eu acho que lá tinha que ser já posto. No Pratinha, já há 2 anos já foi pedido, já tinha que ter feito. Agora, por que há 2 semanas foi feito 2 e aonde está precisando não foi feito nenhum? Então, acho que além do senhor juntar só do DR, devia juntar todos que foi pedido e já encaminhar para ele qual é a prioridade. Vamos fazer um levantamento. Peço que a secretaria levante todas essas questões dos redutores e vamos poder sentar e conversar com ele para que possa dar uma boa atenção nos pedidos nossos. Vereadora Patrícia Magalhães, pela ordem. Pela ordem, eu gostaria de sugerir uma comissão de vereadores que fosse conversar com o diretor de trânsito ainda essa semana, se for possível, porque eu acho que essas questões são urgentes. O Fernando sabe, né? A gente tem até um vínculo afetivo em relação à pessoa que faleceu, né? Uma pessoa muito próxima a mim, e acho que a gente pode, um contato direto, eu acho que pode surtir um efeito importante dos vereadores irem até a prefeitura, uma comissão, que eu deixo em aberto aqui a sugestão, as pessoas que quiserem ir, eu me coloco à disposição. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Fernando. Tem até um cargo que veio para casa, criando no trânsito, um cargo em comissão, e eu estou solicitando a informação da formação deste profissional a ser indicado, através de ofício, para que nós tomemos ciência de quem está assumindo essa responsabilidade aí, nessa próxima gestão, porque é um departamento cuidadoso. Ele gera despesa e gera despesa cara para o departamento de saúde. Então precisa ter muito cuidado com quem a gente coloca no departamento de trânsito, porque o departamento de trânsito, ele gera despesa no departamento de saúde, se ele não for bem gerido. Pela ordem, vereador Claudinei. Alô? Agora erguei demais. Olha, pelo que eu estou sabendo, do Departamento de Trânsito, é que a Câmara, a Comissão de Justiça, está segurando o projeto para dar andamento nos redutores que estão pedindo para a cidade. Está um monte lá e não tem ninguém competente para fazer isso lá. Então, o que me informaram a semana passada é que está precisando do projeto estar aqui ser aprovado para a pessoa assumir e dar determinação nesse projeto. Então, é isso que eu estou sabendo. Pela ordem. Na semana passada, fui para um redutor na Henrique Martarello. Então, eles falaram que enquanto não tiver, esse projeto não for aprovado aqui, não tem jeito deles mexer. Ninguém entende, ninguém sabe fazer. Parece que o momento é assim. Bom, então, foi isso que eles falaram ali semana passada. Pela ordem. Pela ordem. A Comissão de Justiça não tem nenhum projeto Quem dá parado. ordem sou eu, vereador Claudinei, não o senhor. Pela ordem, vereadora Patrícia. Eu não tinha terminado de falar, tudo bem. Pela ordem, vereadora Patrícia. Na Comissão de Justiça não tem nenhum projeto parado a respeito de redutor. Nenhum projeto. Não é projeto, não tem ninguém especializado. Pela ordem, vereador Claudinei. Não tem ninguém que é especializado só para fazer redutor. É para tomar conta do trânsito, São João. Essa pessoa que vocês estão segurando o projeto aqui é uma pessoa específica, não sei quem é, que o prefeito vai contratar. Foi isso que o Marquinhos me informou semana passada. Que estão segurando, por isso que não tem os documentação, está tudo parado lá, porque não aprova esse documento. Para que nós possamos acertar todas essas falhas, esses detalhes, nós vamos fazer o levantamento de todos os requerimentos, de todos os ofícios nas situações de trânsitos e placas e redutores, e vamos agendar uma reunião com o diretor de trânsito, e nós entramos em contato com os vereadores até sexta-feira para a gente poder fazer a reunião com eles. Vereador, pode prosseguir no próximo requerimento, por gentileza. Requerimento número 108 de 2017, de autoria do vereador Tite. Solicita a Vivo Telefonia para repor a massa asfáltica no leito das ruas do Jardim das Tulipas, por onde passou o ramal de telefonia para o Jardim Aurora. Em deliberação? Em deliberação, senhor presidente. Fernando Betti. Peço para subscrever o requerimento, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Can.
Eu também peço para subscrever e gostaria de parabenizar o Tite pelo requerimento e gostaria também que essa casa pedisse às empresas que são terceirizadas, como Vivo, Sabesp e outras empresas, que quando fizessem alguma coisa num patrimônio municipal, que o restituísse à população da mesma forma que o encontraram. Porque o que a gente vê no município são muitas ações dessas empresas que vêm fazer reparo, vão fazer algumas arrumações e deixam não só as ruas, como as calçadas também num estado deplorável. Então, quando eles vierem arrumar, que eles também se responsabilizem por deixar em ordem o que encontraram. Parabéns à colocação. Tá. Deliberação. Se pudesse incluir nesse requerimento também, ali na Avenida Durval Nicolau, que tem uma empresa que está cortando o asfalto, eu não sei o que infelizmente, lá tá passando uma o recap que elas têm feito ali, infelizmente, deixa muito a desejar. Se pudesse já incluir aí, acho que seria legal. Se o autor puder se autorizar, pela ordem, vereador Tite. Sem problema, eu também gostaria de acrescentar o Parque dos Resedás. Neste mesmo requerimento, que a mesma empresa que fez, ela saiu aqui do Amoreira, passou pelo Resedás e foi cortando tudo. Um abraço. Tá, então o documento será encaminhado à Comissão de Justiça, requerimento 108/2017, será refeito pelos dados desses vereadores, para nós possamos fazer toda essa reivindicação. E a Câmara tem uma propositura diferente, não só nessa questão dessas empresas, mas a questão também do Correio, como o procurador fez uma motivação de uma ação contra os Correios, e qualquer instituição que venha a não prestar seu serviço de qualidade ou deixar a desejar no nosso município, a Câmara está em aberto para mover as ações necessárias contra essas empresas, que muitas vezes é cobrado autotaxas de subsídios e os munícipes não têm o retorno necessário. Então a Câmara está focada nisso, de defender o direito de todo cidadão de nossa cidade, município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado. Oficie-se. A Comissão de Justiça. Indicações. Indicação número 171 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita a colocação de um redutor de velocidade na Avenida Mauá. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Peço para subscrever, senhor presidente. Sobre o vereador Fernando Betti. Claudinei, Odair, Can, Patrícia, Sebastião, João Anselmo. Indicação número 172 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita a presença de varredores nas ruas no bairro Vila Nossa Senhora de Fátima. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 173 de 2017, de autoria do vereador João Anselmo, solicita serviços de melhoria na pista de caminhada do Piscinão da Vila Brasil. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Fernando Betti. Eu queria parabenizar e subscrever a indicação do vereador João Anselmo. Isto é outra coisa que esta casa vem cobrando desde a legislatura passada e o executivo não toma providências. São coisas simples que devem ser feitas naquela região, naquele piscinão, e até o momento não foi feito exatamente nada. Parabéns, vereador, pela indicação. Eu gostaria de subscrever e vamos lá. Subscrito vereadores Fernando Betti, Can, Claudinei, Odair, Chaves, Vicky, Claudinho, Rui, Sebastião, Tite. Indicação número 174 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita a limpeza da praça e da piscina do CSU Luiz de Freitas, Jardim Durval Nicolau. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Peço para subscrever, senhor presidente. Solicito vereador Fernando Betti, Claudinei, Can, Odair, Chaves, Claudinho, Patrícia, Rui, Sebastião Neres, João Anselmo. Indicação número 175 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita a pintura nas faixas de sinalização da rua Godofredo Baraúna, na Vila Nossa Senhora de Fátima. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Peço para subscrever, senhor presidente. Subscrito vereador Fernando Betti, Claudinei, Odair, Patrícia, Sebastião, João Anselmo, Can.
Indicação número 176 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita a colocação de um redutor de velocidade na Avenida Mauá. A 71 está a mesma que a 176. Perdão, senhor presidente. Sim, pode passar para 177. Retirado pelo autor, a indicação 176. Indicação 177 de 2017, de autoria do vereador João Anselmo, solicita que seja tapado o buraco no pátio da Feira Livre, que são realizadas às quintas-feiras e aos domingos. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Peço para subscrever, senhor presidente. Subscrito vereador Fernando Betti, Can, Claudinei, Odair, Patrícia, Sebastião Neres, Claudinho. Indicação número 178 de 2017, de autoria do vereador João Anselmo, solicita o corte de árvore na rua Júlio de Carvalho, número 330, no Jardim São Salvador. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 179 de 2017, de autoria do vereador Sebastião Neres, solicita a pintura de faixa elevada na Avenida João Osório, nas proximidades da Sabesp. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 180 de 2017, de autoria do vereador Sebastião Neres, solicita a colocação de uma placa indicando a localização do cartório eleitoral. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Peço para subscrever, senhor. Subscrito vereador Fernando Betti, Patrícia, Claudinho, Can, Claudinei, Odair, Rui, João Anselmo, Tite. Pela ordem, vereador Sebastião Neres. Eleitoral é um problema que está trazendo muito problema para os moradores, para os eleitores, aqueles até que votam em nós, né? Porque às vezes tem que fazer algum trabalho com título, não tem uma placa indicando, fica lá no Parque das Nações, lá num canto. Então é difícil mesmo, né? Muito difícil mesmo. Não tá, será? Tá, é eu que estou falando longe, né? E também, voltando ao problema ali de frente da Sabesp, tem uma passagem de pedestre cadeirante que a faixa está apagadíssima e é uma pista de trânsito rápido na Avenida João Osório, né? Então, seria muito importante que fizesse a pintura dessa parte lá. Muito obrigado. Indicação número 181 de 2017, de autoria do vereador Bira, solicita a poda de árvores na rua Carlos Gomes, altura do número 9 ao número 68. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Peço para subscrever, senhor. Solicito vereador Fernando Betti, Patrícia, Claudinei, Odair, Can. Indicação número 182 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita o recapeamento das ruas do bairro Vila Nossa Senhora de Fátima. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Peço para subscrever, senhor presidente. Subscrito vereador Fernando Betti, Claudinei, Odair, Patrícia. Ofícios de diversos. Ofício número 72 de 2017, de autoria do senador Ronaldo Caiado, acusa o recebimento da moção número 16 de 2017, de autoria do vereador Arquevique Antoninhola. À disposição dos vereadores. Ofício número 73 de 2017, do Ministério Público do Estado de São Paulo, solicita manifestação sobre a constitucionalidade da Lei 670, de 22 de maio de 1992, e do Decreto 4.962, de 21 de agosto de 2014, que dispõe sobre o cargo de provimento em comissão, chefe da assessoria jurídica, chefe da assessoria jurídica, entre aspas, senhor presidente. Em deliberação, aprovada a mesa da Câmara Municipal para as devidas providências. Ofício número 74 de 2017, da Unify, informa que o Conselho Universitário Cônsul da Unify aprovou em sessão realizada no ano letivo de 2016 a criação de um novo campus na cidade de Indaiatuba. À disposição dos vereadores. Convites. Convite número 13 de 2017 da Impisa, 27º
Distrito de Escoteiro de São Paulo. Convite para participar da abertura do 8º Acampisa, acampamento para confraternização de todos os jovens do Distrito Escoteiro, a realizar-se no dia 6 de maio, às 8h30, na Fazenda Cachoeira. À disposição dos vereadores. Esgotados os documentos constantes do expediente dessa sessão, a seguir passa a mesma para a parte destinada ao uso da palavra do pequeno expediente. A seguir passa a sessão parte destinada ao pequeno expediente. Pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda a chamadas escritas no pequeno expediente. Algum vereador gostaria de fazer o uso da palavra no pequeno expediente? Nenhum vereador, senhor presidente. Esgotado o tempo, declaro o mesmo por encerrado, passando a palavra destinada ao grande expediente. Grande expediente. Tribuna livre. Iniciando o grande expediente, solicito ao secretário que solicite a verificação e inscrição do uso da tribuna livre nesta noite. O primeiro inscrito é o senhor Orlando Jorge dos Reis, que falará sobre a concessão do título de cidadão sanjoanense ao ilustríssimo senhor Roberto Leal. Boa noite, senhor Orlando. Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez à Câmara Municipal. O senhor tem 7 minutos para fazer a explanação, senhor. Eu queria cumprimentar todos os vereadores, o presidente, Gerson Araújo e todas as pessoas presentes. Desculpe, mas não estou bom de garganta. Mas é o seguinte, é uma coisa um pouco estranha, talvez o que eu estou fazendo aqui, porque Roberto Leal, vamos pôr Antônio Joaquim Fernandes, que é o seu verdadeiro nome, ele parece que, porque eu sou português, né, e ele é também, que eu estou aqui também por causa dele cantar e ter muito sucesso ainda. E porque ele é o embaixador praticamente português do turismo no mundo inteiro. Talvez seja isso? Não. Roberto Leal, eu fiz aqui currículo para todos, aqui não é o currículo deles, é o que aconteceu em São João da Boa Vista num espetáculo, está aqui o Tiãozinho Neres, deve lembrar, um espetáculo foi feito em São João da Boa Vista. Esse espetáculo marcou profundamente a vida de Roberto Leal até os dias de hoje, se vocês querem saber. Cumpriu chorando tudo o que aconteceu. Pagou o espetáculo que ele não pôde comparecer. Centenas de pessoas, eles e o seu conjunto, no meio de um circo que estava armado, onde é o SIC hoje, não houve espetáculo. Roberto Leal não compareceu ao espetáculo. Muito bem, este livro é editado em todas as línguas. Roberto Leal, As Minhas Montanhas, está aqui na minha mão. Por que é que eu estou deixando tanto tempo para hoje? Porque eu queria, com esse tempo todo, que a cidade de São João da Boa Vista compreendesse que ela se internacionalizou com o Roberto Leal no seu sentimento, no seu coração. Aqui está este livro, para os senhores entenderem. Ouvir o coração, na página 378, não é um livro pequeno, em que ele diz aqui, eu vou ler, viu, Patrícia? Eu vou ler para vocês entenderem que ele chorou no Palmeiras enquanto o povo ria. Palmeiras, o maior show que teve no Palmeiras, viu, Claudinho? Não pôde entrar os 3 ônibus que estavam parados porque não cabia mais ninguém, foi proibido. Muito bem. Deixa eu ver aqui, está aqui. Retorno e voltar para casa. Algo me dizia que a Márcia precisava de mim. Não é bem assim. Foi diferente um pouco.
consegui virar em sentido contrário e cheguei a São Paulo a tempo de pegar a Márcia, sendo submetida a uma cirurgia. Havíamos perdido o nosso bebê. Entenderam? Isto aqui eu guardei estes anos todos. Eu tive TV querendo saber isso, me pagava uma nota, eu não contei para ninguém. Guardei até hoje e tenho programa de rádio 14 anos no ar. Até a rádio, era rádio difusora, em que eu nada falei sobre isso. Muito bem. Cheguei a São Paulo, a Márcia submeteu uma... Havíamos perdido nosso bebê. No 5º mês de gravidez, a nossa ligação era tão forte que mesmo sem saber o que se passava, fui alertado pelo meu sentido maior, voltando para estar ao lado dela num momento em que precisava tanto de mim. Depois ainda tiveram mais 2 filhos e tal. Mas o Roberto Leal, ele viveu isso e o conjunto no nosso circo, com o José de Sá, seu empresário, com o filho José de Sá desse tamanhinho, e todo o conjunto e um ônibus novo. O momento mais grave na vida do Roberto Leal foi esse. Está em todas as línguas, São João da Boa Vista está escrito aqui. No entanto, já na estrada a caminho de São João da Boa Vista, um sentimento como um raio. Eu fui avisado. Por quê? Pelo guarda Martins de São João, que era para voltar urgente para o hospital, onde o seu filho faleceu. Então, meus senhores, o que eu estou aqui não é porque ele é cantor, nem porque o José de Sá é um grande empresário. Eu estou aqui, estou com médicos aqui que sabem o que é esse momento na dor de um pai e de um marido. Para dizer para os senhores, que eu gostaria, porque ele já disse que vem receber o título de cidadão sanjoanense, se a Câmara, porque ele não quer eu, porque ele vai, é português, não, se a Câmara, por quê? Ele perdeu um filho. Mas eu gostaria que a cidade de São João, já que ele perdeu um filho, ganhasse um filho, chamado Roberto Leal, ou não, Antônio Joaquim Fernandes. Por quê? Ele ficará, essa nuvem que ficou na sua vida virá sol. A certeza, se ele aceitou, é porque ele ficou muito feliz. E eu vou-lhes dizer que já temos um vereador, e o motivo, se me permitem, que, coincidentemente, o Roberto Leal passou por aqui rapidinho, passou pelo Unify, perguntou porque queria dar um abraço, mas não dava tempo, e quem é que ele encontrou? O Francisco de Assis Carvalho Artem, que me falou, olha, o teu Patrício esteve aqui, passou rápido. Muito bem. Mas havia o título do Paulinho McLaren lá à noite. E eu fui no título, porque o Paulinho McLaren não é porque ele é... Eu já falo tudo, sabe por quê? Você não pensa que ele... Não é porque ele é cunhado do Beraldo. É que ele me cedeu a Avaped combustível enquanto era dono do posto Pirajá. E eu fui lá agradecer naquele tempo, nessa época. Ali, então, o Artem falou, o Roberto Leal esteve aí, coisa e tal. Escuta, eu precisava de falar com ele por causa de eu queria fazer um título. Ele me jogou na mão, pelo celular dele, com São Paulo. Eu tinha, naquela hora, estava o Claudinei pertinho de mim e estava o Fernando Bete. Fernando Bete estava ainda falando sobre o título de McLaren. Certo? Sobrou ele porque precisava de um nome urgente para São Paulo para poder passar para lá que havia vereador na jogada, porque senão, como é que pode? Então ele ficou meio assim, mas falou, pode pôr meu nome. E pronto, ele passou para lá. Por isso não é política, não é escolhido o vereador, foi uma coisa. Ora, muito bem, o que é que eu quero chegar... O que é que o Roberto Leal é hoje? Ele é Ele é que está controlando, é das cabeças de Orém Fátima. O Caminho Real Orém Fátima enquadrou com o governo de Minas 30 cidades e já 4 de São Paulo, que sai de Orém, o turismo português, e vem enchem hotéis,
Tá? Isso é uma faca de dois gumes. Agora você fala isso, não. A Filipos, ajudada, sabe por quê? Embaixada de Portugal. Por quê? É do turismo. Outra, 4 escritores também portugueses lá, mas isso não é tanto, mas está lá a Embaixada de Portugal já por causa do Ouro em Fátima. Outra coisa são as 30 cidades. E o Roberto Leal, ele poderá, sendo filho nosso, que vai ser, eu conheço António Joaquim Fernandes, certo? Ele ficará, de fato, filho de São João. Se vocês concederem o título, que ele já falou que vem, agora tem documentos para serem feitos, que é já o Claudinei, certo? Não sou eu. Essa é uma petição. Está aqui o Milagre, o Poder da Fé, foi o filme que ele fez assim que ele praticamente sarou, porque ele chorou muito no Palmeiras, chorou na minha casa, sabem com quem perto? Sidney Beraldo, que estava no palco junto comigo, certo? O tempo do senhor, Sr. Osório, o senhor tem 1 minuto para fazer a conclusão da explanação do senhor, por gentileza. Sidney Beraldo, estava Dr. Oliveira Neto e sua família, que estarão aqui se vocês derem o título, não eu, lógico, porque a minha mãe e meu pai estavam, também já estão com Deus. Estava lá do Palmeiras, que eu tenho que agradecer muito, o senhor Nelson Bittar, que estava junto comigo, porque quiseram segurar o ônibus para pagar a dívida. Né? E o senhor Salvador Poveda, que me ajudou, Dr. Oliveira Neto, Nelson Bittar, falou, não, senhor, você vai com o ônibus embora, falou por Zé Sá. E eles cumpriram o show. Vieram, trouxeram a Primavera Portuguesa, 1h30 de espetáculo, virou 13h15 no Palmeiras. Certo? E vou dizer sincero, alguns ainda vivos viram o Roberto Leal chorar para vocês poderem rir com as músicas que ele tinha. Então, é um momento que eu tinha que passar para vocês. Vivi isso até hoje. Tanto que eu ganhei o título aqui já de cidadão sanjoanense, da Helenice, e passou, parece que vai ser para a mão, eu preferia que vocês dessem para o meu Patrício Roberto Leal. Certo? Eu já sou cidadão há muito tempo. Tá? Então, se vocês fizerem esse gosto para mim, esperem documentação chegar e pronto. Vamos ver um homem, não, 2, que honraram a palavra, porque depois que o ônibus novo, era novo, se dirigiu para São Paulo, eles podiam não voltar mais. Tá? Era só isso que eu tinha a dizer para os senhores. Os documentos estão aí para vocês saberem a história inteira. E aqui é o que eu tinha que... Desculpe a população, porque é uma coisa do passado que é presente comigo ainda hoje, e eu só peço o futuro. Obrigado. Senhor Orlando, muito obrigado, uma boa noite. A Câmara Municipal está à disposição para poder auxiliar o senhor. O próximo inscrito é o senhor David Noronha, presidente do CONSEG. Foi informado à casa que ele não virá, porém está presente o doutor Guilherme, que é promotor de justiça do nosso município. Tomará a palavra representando o CONSEG, ou o Ministério Público. Está escrito CONSEG, né, mas... Fique à disposição, doutor, por gentileza. Boa noite, doutor Guilherme, seja bem-vindo. Boa noite, doutor.
obrigado pela oportunidade que essa casa, na sua presidência, o vereador Gerson Araújo, me conferem para que eu, por 15 minutos, não vou mais me alongar nisso, possa trazer alguns breves esclarecimentos sobre o que a Organização Mundial de Saúde hoje preconiza em relação às nossas cidades, a problemática mundial de drogas, começando pelas chamadas drogas lícitas, ditas drogas lícitas, passando rapidamente pela maconha e finalizar com uma tendência mundial hoje, que são as rave drugs ou as club drugs, que são as drogas sintéticas. Eu trouxe aqui um PowerPoint e, com base nele, se os senhores me permitirem, eu poderia até me... Sim, doutor. Só para o senhor poder entender. Pois não. O senhor tem 7 minutos, mas como foi dado a oportunidade para um produtor de eventos, cada vereador pode conceder 10 minutos para o senhor. Então, o senhor pode... Eu concedo 10. Com 10 minutos. Então, o senhor já tem 17 minutos. Não, mas eu... Então, o senhor pode se estender até para os vereadores também vai fazer algumas perguntas para o senhor. Tá? Fica à disposição. Tá. Vamos lá. Eu só vou pedir só para que o Tasso possa abrir ali um PowerPoint. Não sei se ele vai conseguir. Mas, enfim... Enquanto esse PowerPoint abre, tá? Eu queria dizer que a minha postura enquanto promotor de justiça criminal e da vara da infância e juventude, ela é, neste momento, não representando o posicionamento do Ministério Público do Estado de São Paulo, do Conselho Comunitário de Segurança. Quero dizer que são impressões que eu trago aqui a respeito desse tema. Como eu disse, hoje... droga é um fenômeno mundial. E quando nós falamos em droga, nós temos que ter um contraponto. O que nós desejamos, na verdade, para a juventude? Já que a cidade saudável, ela é hoje concebida pela Organização Mundial de Saúde como uma cidade que potencializa todos os recursos dos seus moradores ao máximo. Eu trouxe Ziraldo aí logo na apresentação, porque... esse material foi feito justamente na década de 70. E foi interessante que Ziraldo, quando fez aquele cartoon para o jovem, veja as calças lá, bem assim, típicas dos anos 70, nós tínhamos toda aquela geração que era a chamada geração Woodstock. Ele já dizia, quem escolhe o seu caminho é você e não a droga. Eu vou me posicionar ali, porque aí eu vou poder passando os slides. Pode ser? Com licença. Aqui, eu fico aqui. Muito bem. Vou posicionar nesse canto aqui, porque aí eu acredito que eu posso até ficar na frente dos... Pode ser? Muita gente da sua. Vamos lá. O próximo, por favor. Tá ótimo. Obrigado. Aqui, já disse qual que é o conceito de cidade saudável, e esse PowerPoint ele vai ficar aqui na Câmara Municipal. É aquela que está continuamente criando e melhorando ambientes físicos e sociais e amplia recursos justamente para que, permitindo as pessoas apoiarem-se mutuamente na realização de todas as funções da vida e desenvolver os potenciais máximos. Próximo, por favor. Isso é a Constituição Federal. Eu pediria especial atenção sobre esse artigo. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso depende de políticas sociais e econômicas. Ou seja, todo empresário, em primeiro lugar, tem que desenvolver a sua empresa de forma a que as atividades dessa empresa estejam adequadas a esse dispositivo constitucional, e não o contrário. Por isso que nós temos legislação que hoje pune severamente o empresário que acaba poluindo o meio ambiente. É também dever do Estado a redução do risco de saúde e de outros agravos e acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Próximo, por favor. Já disse que a criança, adolescente e jovens, temos que incluir também o conceito de jovens, que foi através de uma emenda recente, que fez uma alteração no 227 da Constituição, incluindo lá o seu parágrafo 3º, inciso 7º, dizendo que a problemática das drogas hoje faz parte também dos contornos constitucionais. Não é apenas
Os médicos, não são apenas os médicos que estão preocupados com isso. Vejam, o legislador constitucional, o telhado jurídico, aquilo que nos cobre das intempéries, diz: drogas, prevenção e tratamento, isso faz parte também dos primários constitucionais. Vou tentar aqui. Aqui eu faço uma homenagem justa ao Conselho de Entorpecentes, à senhora Cristina Cornélio, a todos os demais que trazem esse trabalho já bastante conhecido em São João, que é o Cara Limpinha. E eu faço ali um paralelo com um trabalho que é norte-americano hoje, reconhecido pelo NIDA. E ali nós temos a primeira infância como algo a ser cada vez mais cuidado. Por quê? Porque os cérebros eles estão em construção. Se nós víssemos uma jabuticaba, nós iríamos dizer, olha, aquela jabuticaba lá no começo da imagem, ela não está ainda pronta para consumo. Só no finalzinho que ela estará saborosa. O cérebro, ele também tem todo um tempo de maturação. 5, 10 e 20 anos. Vejam que só depois dos 20 anos que esse cérebro estará maduro. O que isso traz de consequência? Traz de consequência que, assim como uma fruta, se ela recebe veneno antes do tempo, esses danos serão irreversíveis. Dano cerebral é irreversível, isso que precisa ficar muito bem claro. Não por outro motivo que nos Estados Unidos, a idade mínima para se beber é 21 anos. Um dia nós vamos chegar lá. Porque eles já querem uma margem de segurança para a preservação dos cérebros norte-americanos. Daí 21 anos. A droga, eu diria que é uma definição até bastante conhecida. É qualquer substância que não é produzida pelo organismo e tem a propriedade de atuar sobre um ou dos mais sistemas. Se for um medicamento, vai fazer bem à saúde. Mas se for um veneno ou um tóxico, vai causar males. Drogas agem diretamente no sistema nervoso central, essas. Veja que nós temos ali as chamadas drogas lícitas. Entre os depressores, o álcool, nós temos ali, ao lado do álcool, os solventes, a heroína, que é uma droga que está matando muita gente na Europa, os estimulantes, ali nós temos a nicotina, a cocaína, aqui nós temos que colocar também as metanfetaminas, as anfetaminas e as drogas perturbadoras, dentre elas, talvez a mais conhecida seria hoje a maconha, né, o THC e o LSD. Por que a preocupação com as drogas? E por que hoje grande parte dos agravos de saúde estão relacionados às drogas? Por causa do seguinte, porque a droga traz, como consequência imediata, uma alteração cerebral justamente no nosso sistema de recompensa, no nosso sistema de prazer. Eu vou explicar isso rapidamente. Aquele bolo que a vovó faz numa tarde chuvosa com cenoura, com chocolate, que é uma maravilha. Algumas expressões aqui, quando eu falava do bolo de chocolate da vovó, não conseguiram disfarçar. Porque nós ativamos um centro de prazer que está lá na nossa infância. O primeiro namorado, a primeira namorada, o primeiro beijo, o primeiro amor, a primeira paixão. Nós estamos acionando memórias afetivas. A substância entorpecente, ela consegue justamente, como intrusa, entrar no âmago do nosso cérebro, lá no núcleo accumbens, no miolinho do miolinho do miolinho. Só que lá ela faz um grande estrago. No primeiro lugar, ela vai trazer euforia e bem-estar, mas aí vem a propensão a repetir o consumo, e com consequências perigosíssimas. Por isso que nós temos uma política nacional sobre drogas. E o primeiro despertar essa problemática das drogas, na verdade, veio na China. Por quê? Os países dito desenvolvidos da época seriam França, Inglaterra. Notadamente, a Inglaterra estava com problema na balança comercial com a China no século XIX, porque a China vendia tudo para a Europa e não comprava nada. E a China é um país de tradição milenar. Eles adoravam uma droga chamada ópio. O que a Inglaterra fez? Começou a mandar ópio para a China. Aí o governo chinês percebeu que o ópio estava viciando toda a população adulta da China e falou, não queremos mais ópio. Mas o que fez? A Inglaterra determinou que os corsários, que os seus mercantilistas contrabandeassem ópio para a China. O governo chinês confiscou. A Inglaterra, vitoriana,
entendeu que aquilo era uma afronta à coroa e deflagrou a guerra do ópio. Qual foi o resultado? Na virada do século XIX para o século XX, a China não possuía exército. A China estava com 20% da sua população viciada em ópio. Falamos de heroína? A heroína é um derivado sintético hoje do ópio. Por isso que nós temos uma política sobre drogas e álcool. Nós estamos falando de questões estratégicas e de soberania nacional. Não estamos falando aqui de algo relacionado ao lazer ou ao prazer. Quando um país deixa de tomar conta da sua juventude, da sua criança, envenenando criança, adolescente, deixa de cuidar da sua soberania nacional, vai sim repetir a história da China. Por isso que Hong Kong ficou muito tempo como uma possessão inglesa, resultado das guerras do ópio e das convenções que se sucederam. São João da Boa Vista já tem dado vários exemplos desses cuidados estratégicos. E isso está hoje embasado no plano diretor, que prevê normas de ordem pública, interesse social, que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança, bem-estar dos cidadãos e equilíbrio ambiental. O que se espera com os próximos passos do plano diretor, isso eu vou aqui resumir, é que haja um controle maior sobre as substâncias psicoativas, seja álcool, tabaco ou qualquer outra. Então é legítimo, é adequado, é constitucional que as prefeituras regulamentem, sim, horário para vender bebida alcoólica, afastamento de bares, depósitos das escolas, zoneamento urbano baseado também na restrição dos pontos de venda. Isso é perfeitamente legítimo e os planos diretores podem e devem fazê-lo. Já temos algumas contribuições nesse sentido. Na página São João 2050, Departamento de Educação, Conselho Municipal de Drogas, uma dessas recomendações do Conselho Municipal de Drogas é a proibição de open bar e de festas de longa duração. A Unifeob também se manifestou em sentido semelhante. Vale a pena a consulta, esses hiperlinks podem ser abertos. E o empresário? Lembram que nós dissemos lá que o artigo 196 da Constituição diz: empresário, você deve adequar a sua atividade a respeito da saúde da população e não o contrário. Então, o empresário ele não deve esperar a lei. O empresário, se ele desejar realmente aquela sociedade saudável, ele vai dizer que ele não vai fazer promoção em happy hour, não vai desenvolver open bar, treina o staff para não servir a menores, a quem demonstra sinais visíveis de embriaguez ou de uso de qualquer SPA, atenta para o consumo de comestíveis e de água e tem cuidados também com a fachada do estabelecimento. Por quê? Se nós estamos falando de um produto que causa propensão à repetição de consumo, é um produto altamente interessante para o predador, para o capitalista. Essas eram as propagandas de cigarro da década de 50. Os médicos recomendavam que se fumasse. Uma criancinha anunciava droga. Será que a coisa mudou? Mudou, porque a sociedade civil agora se empoderou e tem leis antifumos, preço mínimo, aumento do preço, diminuição da densidade dos pontos de venda, regramento para a publicidade. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos. Isso aí custa R$90. É uma fantasia de Halloween. Porque hoje nós temos uma cultura dizendo que a maconha é uma droga inofensiva. Mas será que é tão inofensiva assim? E isso é algo que hoje os norte-americanos já têm produzido. Aquilo é uma substância adocicada, bastante conhecida das crianças, à base de chocolate, mas que aquela ali está com maconha, dita maconha medicinal. Estamos falando de dinheiro, estamos falando de uma coisa chamada narcocapitalismo. E nós temos que nos proteger, e as cidades têm que se proteger disso também. Próximo, aqui. A idade de experimentação da maconha, eu aqui poderia pegar a cocaína, a álcool, mas eu peguei a maconha, que é uma dessas ditas drogas inofensivas. A idade de experimentação da maconha tem cada vez mais sido precoce. Vejam que nós temos casos já de 9 anos com experimentação de maconha. E o pico está ali na casa dos 15, 16 anos. Só que a maconha causa demência precoce. Se o indivíduo tem propensão à esquizofrenia, é mais ou menos assim que vai funcionar. 1 a cada 100
usuários pesados de maconha que estejam em consumo regular desde a adolescência podem desenvolver esquizofrenia, que é um mal incurável. A maconha, ela potencializa até 3 vezes mais a chance de alguém ter esquizofrenia. Falamos agora sobre as club drogas ou as rave drugs. A palavra rave, ela vem do inglês, que significa falar como se estivesse em delírio. Então, rave, a origem é falar delirante. E houve justamente as metanfetaminas que surgiram como remédios emagrecedores, como remédios para estabilizar o humor. Só que, como elas produziam e produzem diversos efeitos colaterais, que nós vamos ver, os laboratórios entenderam que não deveriam produzir mais. A história do MDMA, por exemplo, do Michael Douglas, da Dolly, Eu Nunca Mais Vou Dormir, vários nomes, que é justamente nesse sentido. De que lá um laboratório Merck desenvolveu para quê? Para que os soldados alemães na década de 20, na década de 10 do século passado, ficassem acordados muito tempo. Só que eles perceberam que o MDMA, hoje conhecido como êxtase, ele era altamente pernicioso. E aí o laboratório Merck, é lógico que a indústria farmacêutica quer lucrar, como toda atividade empresarial. Mas eles deixaram de produzir. E o que os norte-americanos entendem? Olha, as club drogas são aquelas que são usadas por adolescentes e jovens adultos em bar, nightclubs, concertos e festas. Inclui o GHB, que é uma das drogas que se utiliza para fazer o chamado Boa Noite Cinderela, o Rofinol, também Boa Noite Cinderela. O Rofinol é algo 20 vezes mais poderoso do que um diazepam. Você toma gotas de Rofinol e você se derruba na hora. Você não sabe o que vai acontecer com você. Então, tanto é verdade que nos Estados Unidos essas drogas são chamadas de drogas de estupro. Rape drugs. Estupro. Né? E o MDMA já disse. A ketamina, ela tem, aqui entre nós, é bastante conhecida porque ela é um analgésico que é de uso veterinário. Então, os jovens têm bastante acesso às metanfetamina e o ácido lisérgico, o LSD. MDMA ou êxtase. Efeitos: pupilas dilatadas, bruxismo. Por isso que é muito comum nas rave consumo de pirulitos. Os usuários, no dia seguinte, detalhe, não estou dizendo que todos aqueles que frequentam raves estão propensos ao uso de droga. Mas é grande a prevalência de pessoas que consomem droga sintética em raves. Esse é o fato. Então, é muito comum ver nas festas de longa duração jovens com os óculos escuros no dia seguinte, por causa das pupilas dilatadas, e o tempo inteiro com chicletes ou com pirulito, por causa do bruxismo que o MDMA causa, as complicações de ATM. Água. Água é vida, mas água em excesso mata. Então, hoje já se sabe que um dos efeitos do MDMA é justamente um efeito antidiurético. Por ser esse efeito antidiurético prevalente no uso de rave, e nós vamos ver também que lá ele vai causar uma hipertermia, 42 graus. Lembram-se que é uma droga desenvolvida pelo exército, para o exército alemão, para que os soldados ficassem atentos, para que eles ficassem alertas em campo de batalha, para que eles não dormissem. Então o metabolismo fica muito acelerado com o MDMA, vai a 42 graus. Da parada cardiorrespiratória, AVC, falência aguda de órgãos, sobretudo do fígado, onde ele é metabolizado, rins, destruição de neurônios, mesmo em usuários iniciantes, um estudo holandês comprovou isso, confusão, depressão, ansiedade severa, alterações do sono e síndrome de abstinência. Esses sintomas podem ocorrer durante o uso, logo após, ou até mesmo dias ou semanas depois do consumo da droga. Vou expor lá basicamente sobre o que acontece com a chamada hiponatremia. Hiponatremia é justamente isso, falta de sal no sangue. Então, lembrando das leis da física, quando há baixa concentração, de um lado, de sais, o que vai acontecer? Esse líquido vai entrar nas células. E literalmente as células
do encéfalo explodem. É um caso gravíssimo e agudo. Deixa eu pegar um pouco, por favor. Então, essa história também de dizer que numa festa rave você tem que beber muita água, você só deve beber água. Vou dar um exemplo que os senhores vão até achar que seria prosaico, mas eu vou ser bem sincero. Tá? Não existe padrão de consumo seguro para nenhum tipo de droga. Nenhum tipo de droga tem padrão seguro de consumo. Essa droga é altamente letal. Ou seja, essa história de você ir para a rave e você tomar água é perigoso. Não tem redução de danos aqui, tem troca de dano. Relatório Europeu sobre Drogas. Cerca de 2 milhões de jovens entre 15 e 34 anos já consumiram o MDMA em 2015. E as quantidades de resíduos de MDMA nas águas residuais municipais, lá na Europa, é maior em 2015 do que em 2011. Ou isso está relacionado a uma maior pureza da MDMA ou com o aumento da oferta e consumo dessa droga. A facção criminosa já fabrica êxtase e aponta a investigação. A droga foi achada em favela e traficantes dizem que o laboratório de produção está subordinado à facção. O MDMA ele começou como uma droga de classe média alta em Ibiza, na Europa, laboratórios clandestinos feitos por jovens talentosos, universitários, químicos. Mas, como tudo é narco-estado, como tudo acaba virando narcocapitalismo, a facção criminosa não ia deixar essa fatia de mercado. Então, o uso de êxtase hoje atrai também a facção onde há essa produção. Aqui, em um estudo realizado na Flórida por pesquisadores brasileiros gaúchos, analisando os usuários em Porto Alegre, associou o uso da rave drugs ou das club drugs à alta prevalência de relações sexuais desprotegidas. Por quê? O MDMA ele traz aquilo que se chama efeito entactógeno. A sensação que o indivíduo tem com o uso do MDMA é tão grande, que realmente transmite a si próprio e transmite a outras pessoas sensação de paz, sensação de amizade, sensação de descontração. O tato fica diferente, o tato fica de fato mais prazeroso. Então isso acaba, por favor, isso não tem nada a ver com o efeito afrodisíaco. Esses efeitos fazem com que as pessoas acabem nessas festas, quando vão fazer relações sexuais, não vão se preocupar com os aspectos de proteção. Aí nós temos depois DST, AIDS, gravidez indesejada. Próximo aqui, estou acabando. O mecanismo de atuação do êxtase no cérebro associa o consumo correlato a ambientes com música, dança e eventos de longa duração. Olha, não existe uma cracolândia do êxtase. Não existe usuário de LSD ou de heroína que vá até um ambiente de sociabilização. O êxtase acaba trazendo isso. Então são multidões de jovens por longas e longas horas dançando, provocando a hipertermia, provocando óbito, infelizmente, essa consequência aguda, porque é próprio da droga. Então, hoje, estudos antropológicos associam o rave a rituais de passagem, como lá os indígenas tinham os seus rituais de passagem. Quem hoje estuda o tema sabe que as chamadas trance music são músicas que repetem, vamos dizer, que se reportam a rituais tribais. Vamos lá. Outro perigo é droga de efeitos não lineares. O consumo de uma segunda dose potencializa a dose anterior. Se eu estiver com dor de cabeça e tomar, sei lá, uma aspirina, vou tomar a próxima, talvez, dali a 4 ou 6 horas, a segunda dose de aspirina não vai potencializar a primeira droga. Aquela história de tomou Doril, a dor sumiu, é só na propaganda. Mas com o êxtase, a segunda dose e a terceira potencializam. O efeito prazeroso é maior, o descontrole é maior, o risco de óbito é infinitamente maior. Cidades saudáveis para as pessoas é o que nós temos em São João. E nessa estrada, o que você vai escolher? Eu finalizo com um vídeo que foi compartilhado a pedido dos pais de uma jovem inglesa, na verdade uma jovem escocesa, que com 16 anos frequentou
uma festa rave na Inglaterra, e a discussão é, será que uma pílula só, será que um comprimido só, ele é tão letal, ele é tão danoso? Não existe nível seguro para nenhuma substância psicoativa, nenhuma. De álcool, maconha, não existe nível seguro. E com êxtase e com outras club drogas também não é diferente. Eu não sei se nós vamos conseguir passar esse vídeo. É um programa norte-americano, famoso, não vamos conseguir, mas não tem problema. Esse, tá? Bom, eles estão Concedo falando... 10 minutos, o vereador Tite mais 10, o vereador Candidato mais 10 e o vereador Tite mais 10. Então, assim, mais 30 minutos. Aqui a Amy Thompson, 16 anos. Esse é o médico que está apresentando o programa. E a discussão será que uma única pílula, será que um único comprimido de MDMA é letal, pode trazer consequências para os cérebros da informação? O meu foco é sempre jovem. Então, ela está aí agora. Muito obrigado a todos. Muito obrigado porque pelo apoio a todos. Essa jovem ela ficou 2 semanas em coma depois de uma única ingestão de um comprimido de MDMA. E agora eles aí, na sequência, discutem. A médica fala, nós sempre achamos que isso não vai acontecer com os nossos filhos, mas acaba acontecendo. E o primeiro médico diz, nós temos que saber que os efeitos são devastadores de uma única pílula, de uma única dose, ou de um único comprimido. Nós não temos muitas estatísticas em relação a êxtase por uma coisa muito simples. Êxtase é droga de rico, é droga de classe média alta. E lá também não é diferente. Então, por conta disso, há muita subnotificação em relação aos males causados pelo êxtase. Eles estão acontecendo, mas nós temos essas subnotificações. Basta, dali para frente eles vão só questionar. Enfim, é isso que eu queria trazer, que é legítimo que o Estado, que o município regulamente qualquer mercado, qualquer atividade econômica, porque essas atividades elas têm que se adequar à prevenção da saúde e não o contrário. Sabe, nós ficamos tão preocupados às vezes com o meio ambiente externo. Preocupamos-nos com o aquecimento global. Ninguém nunca viu o aquecimento global. Mas nós já ensinamos às nossas crianças isso. Reciclagem, cuidado. E o nosso meio ambiente interno? Porque neurônio é o que nós temos mais de precioso para que esse país se alavanque para o século XXI. Porque esse é o melhor lugar do mundo. Os nossos recursos naturais são inigualáveis. Mas de que adiantará a mantiqueira sem os cérebros lúcidos e preservados para apreciar a serra? Isso é fato, e essa discussão hoje que a Câmara traz, eu diria que ela é cidadã, ela é democrática e ela serve de alerta aos pais, aos jovens. Feita com bastante cordialidade, com espírito democrático, e eu procurei trazer rapidamente esses dados. Um outro arquivo que eu tenho, eu vou aqui deixar, porque como nós não temos estatísticas ainda confiáveis em relação às mortes nas rave clubs, eu trouxe aqui vários artigos da imprensa, de norte a sul do país. Então, vez ou outra nós vemos, jovem foi a rave, vai a óbito. Não quero dizer que só em raves que os jovens adoecem, não é nada disso. Mas esse é um fenômeno novo, que nós hoje temos que ter bastante cuidado com esse fenômeno novo. Por isso que lá atrás eu trouxe drogas de maior prevalência. Álcool, se eu não falei hoje, mas eu posso falar sobre o álcool, tabaco, maconha, cocaína. Nós somos o segundo maior mercado do mundo de cocaína, e agora vindo as drogas éticas. Os cristalzinhos, extremamente danosos e perigosos para o broto. Há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e frutos. Muito obrigado, e eu estou aqui à disposição. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Fernando Betti. Eu gostaria de fazer algumas perguntas que eu elaborei ao promotor. Eu elaborei ela meio que genérica, pois eu imaginava que
o Conselho viria, né, fazer a explanação, mas deixando bem claro a minha posição contra as drogas. Eu sou extremamente contrário ao uso de drogas, acho que as drogas é prejudicial, como o senhor mesmo disse, né, mas eu tenho que me atentar em duas situações, que é o que o projeto de lei discute na casa. Que o projeto discute a proibição de festas acima de 12 horas ou festas raves, mais propriamente dito. O artigo 5º, inciso 9º da Constituição, né, ele diz, né, é livre de expressão, atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente da censura ou licença. Então, assim, a proibição feriria este artigo. E a proibição também feriria o artigo 215 e também o inciso 1º, que também trata da mesma tratativa, que é a questão da manifestação, das atividades culturais, das festas, das culturas que a sociedade promove. Sabemos, como o senhor mesmo disse, que não é só usuários de drogas que frequentam raves, ou festas eletrônicas, que eu prefiro chamar como festas eletrônicas do que festas raves, pois eu fui frequentador de festas eletrônicas. Ao meu período de adolescência, né, fui frequentador de danceterias, gostava muito na época, hoje não vou mais tanto, porém gosto. Então, eu gostaria de entender a seguinte questão. A droga, ela é um produto ilícito, ela é tida como um crime, né, na sociedade. A prática da venda, a utilização foi descriminalizada, né, mas a venda e o comércio desses narcóticos, desses produtos ilícitos, é considerado como crime. É sabido também que existem as leis de criminalizações e as suas punições para isto, né, e essas leis são federais, aonde somente o Congresso Nacional, né, pode legislar sobre a causa, né, municipal não, no Código Penal, né, e também sabemos que essas leis têm que ser praticadas. A minha primeira pergunta é que, sabido que é vendido esse MDA que o senhor trouxe aqui, que eu nem conhecia isso, com esse nome, mas o êxtase, como já é popularmente dito, né, e essas outras drogas sintéticas, eu gostaria de saber por que essas festas elas são veiculadas nas redes sociais, anteriormente delas acontecerem, né? E eu gostaria de saber quais são as ações que o Ministério Público, junto ao CONSEG, junto às polícias, e junto ao Judiciário, fazem para combater a venda, e o que se é chamado de tráfico, né, dentro das festas. Pois é sabido que o Judiciário ele pode dar uma determinação, né, para a entrada desses órgãos, dessas entidades, dentro das festas no período que ela está acontecendo. E eu gostaria de saber do nosso município, desses órgãos, desses entes, quais as ações foram tomadas no período que está acontecendo festas na cidade, já há um período mais de 2 a 3 anos, quais as ações que foram tomadas com uma globalização dessas entidades? Ninguém pode legislar sobre o direito penal, como bem enfatizou Sua Excelência, porque isso é de competência da União. Mas nós somos 5.570 municípios de norte a sul do país, do Oiapoque ao Chuí, que podem fazer prevenção inteligente e de custo zero.
Essa prevenção inteligente de custo zero, ela começa com a formulação de uma política local sobre drogas. Porque assim como nós temos uma política nacional e uma política estadual, é imperioso que os municípios que legislam sobre saúde dentro das suas competências, eles podem e devem sim formular uma política adequada nos eixos de prevenção, tratamento, redução de oferta. Isso está, de fato, no âmbito da legislação municipal. E é sobre isso que nós estamos hoje tratando. De maneira nenhuma vou entrar aqui em questões relacionadas à repressão policial, que existe. Agora, as legislações inteligentes, elas auxiliam e muito a polícia. Até porque segurança, responsabilidade de todos, dever do Estado. Bem sabemos disso. E o Estado pode, sim, salvar vidas com ações regulamentadoras longe do direito penal. Nós temos uma ótica de, em primeiro lugar, judicializar temas e trazer a polícia e o direito penal. Quando a polícia e a judicialização chegam, nós dizemos que isso não é democrático. Então nós ficamos numa ambivalência. Por isso que o processo participativo, ele é legítimo, e eu citei aqui, nesse processo participativo, a reitoria da Unifiob, citei o COMEN, que é um órgão paritário, e poderia citar muito mais. Então, a principiologia é aquilo que se pode fazer com legislação inteligente de custo zero que se faça. Não há um policial hoje aqui fardado e armado dizendo que nós não devemos fumar. Mas nós não fumamos. Porque o Brasil teve uma das legislações mais eficazes do mundo em relação à redução do consumo de tabaco. 14 pontos percentuais. A bebida alcoólica ainda não sofre isso, mas vai ter. Agora, o que acontece hoje com as outras drogas, que são as chamadas drogas ilícitas? Há um movimento transnacional para que essas drogas ilícitas se tornem lícitas. O que vai acontecer? Nós vamos simplesmente ampliar o leque de oferta de drogas para a nossa população, para a nossa juventude. Este é o ponto. Se eu tenho hoje como orientar a população a reduzir foco de dengue, por que eu vou ampliar mais focos de dengue? Eu vou reduzir focos de dengue. Todas essas substâncias, quando eu brinquei falando sobre o bolo de chocolate da vovó, sobre o primeiro beijo, sobre o primeiro amor, elas agem em estruturas cerebrais bastante complexas. É por isso que nós usamos o termo adicto, dependente químico. Quando se tira a droga de um dependente, não está se tirando apenas uma substância, para nós que não fazemos uso dela, sem significado. Está se tirando a vida, está se tirando o significado. Por isso que tem que se ressignificar a vida do dependente químico. Isto não é tarefa fácil. Hoje nós falamos em drogas pediátricas. Nós falamos em tabaco, nós falamos em álcool como drogas pediátricas. A justiça tem feito aquilo que lhe compete, mediante provocação, é claro. Mas a minha pergunta é: quem é que sobe as escadarias do fórum hoje para reclamar que o filho não foi vacinado contra a poliomielite? Ninguém faz isso, porque isso está incorporado enquanto política pública nacional. E o Brasil dá um exemplo. Judicialização, que eu diria que nós devemos reservar para casos excepcionais. Nós temos aqui profissionais da área jurídica, nós temos profissionais da área médica, temos empresários. Por que essa judicialização? E hoje, vou dar um exemplo. O que a magistrada da infância fez? Através de portaria, regulamentou o acesso de cérebros em formação, adolescentes, nas festas da cidade, exigindo que algum adulto seja responsável.
Então nós já temos um nascedouro, nós já temos uma sistemática disso. Mas eu tenho que destacar algo aqui sobre a farmacocinética das rave drugs, das club drugs. É um comprimido, se ingere, né? É um psicotrópico. Não é como o crack que vai dar efeito em segundos. Demora-se, talvez, alguns 20 minutos, 30, mais talvez 1 hora, para que haja os primeiros efeitos. O pico plasmático dessa droga, ou seja, quando essa droga vai ter a potencialidade máxima, vai ser mais ou menos 2 horas. Depois o efeito vai durar mais umas 2, 3 horas. Baixa-se esse efeito. Qual que é a tendência? Vamos comparar comprimido de êxtase ou de outras drogas, ou gotinhas, com dose de cerveja ou com dose de cachaça. Se um adolescente consome 1 copo de cerveja, vai ficar tonto, muito tonto, mas não há registro científico, evidência científica de que 1 copo de cerveja na casa de 6 GL de álcool vá fazer com que essa criança, com esse adolescente, vá parar numa UTI, em coma. Mas, se nós passarmos de 1 copo para 10 copos, aí a coisa é bastante complexa. O que acontece com as metanfetaminas? 1 dose pode ser letal. Essa que é a diferença. Então, o controle precisa ser maior. O Estado pode controlar armas de fogo? Claro que pode controlar, deve. Por que existem armas de uso proibido e restrito? Porque a potencialidade lesiva de uma .40 vai ser maior. De uma submetralhadora? De um fuzil? Então, a cada dano, uma resposta adequada. Mas tudo pode ser feito com legislação inteligente, sem necessidade de judicializar. Por quê? É o Estado, através do Poder Executivo, através do Legislativo, que faz as chamadas políticas de saúde pública. O tema hoje aqui não é direito penal. Sim. Eu não vou entrar na questão da descriminalização da cannabis, que hoje muitos desejam. E desejam por N motivos. E um dos principais motivos, que fique bem claro hoje, é justamente interesses narcocapitalistas internacionais. Vou dar nome e sobrenome. George Soros, aliado a nomes como Fernando Henrique Cardoso, como Organizações Globo, como outros grupos de mídia, e vai por aí afora. Por quê? Não mostramos lá produto comestível à base de THC? É isso que está sendo vendido nos Estados Unidos. É isso que as crianças de lá estão consumindo. É isso que está fazendo com que crianças, bebês, entrem nas suas casas, vem um biscoitinho lá que o pai consumiu, no Colorado, porque lá é lícito, maior de 21 anos pode comprar um biscoito contendo maconha, pegou um biscoitinho, o pai deixou lá, a criança mordeu. Então hoje nós temos um aumento muito significativo de atendimento de criança em UTI neonatal, UTI infantil no Colorado. É legítimo que todo empresário explore as suas atividades, mas é mais legítimo que o Estado se acautele. Porque nós sabemos sim que se nós ampliarmos o leque das drogas do nosso país, nós vamos ter mais agravos, e o artigo 196 proíbe isso. Proíbe porque a Constituição é um sistema. E a principiologia da Constituição é o artigo 3º. Uma sociedade livre, justa, fraterna, reduzindo desigualdades sociais e promovendo o bem comum. Enfim, nós aqui poderíamos nos alongar. Eu gostaria de dar continuidade ao raciocínio. O senhor faz mais uma pergunta, depois eu passo ao vereador Patrícia, o vereador Chaves quer fazer também. Tá? Vereador Fernando Betti. O senhor falou que
sobre as questões, né, da droga, sobre o que ela pode causar e tudo mais. Mas é interessante que, quanto à regulamentação das festas e tudo mais, como é feita a regulamentação, a lei dos bares é uma regulamentação, né? Ela é feita uma regulamentação a qual os bares que se adequam a ela